Meus senhores e senhoras, me parece que tem uma senhora aí no grupo. Muito boa noite aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, pela primeira vez participando dessa iniciativa louvável das tertúlias, também organizadas pelo nosso Instituto, General Bergo, Coronel Secomande, professor César Bargo, enfim, e com a satisfação de contarmos com historiadores lusitanos que estão nos prestigiando. Uma satisfação muito grande para nós. O assunto, então, eu preciso passar logo para o assunto, porque o tempo é curto, o assunto é muito grande, e aqui está o título resumido, então, da formação das fronteiras sul do Brasil. Então, vamos em frente. Nós entendemos, senhores, que a partir do Tratado de Tordesilhas, 1494, Tratado da Capitulação da Partição do Mar Oceano, é o nome oficial dele. Até 1909, que foi o último tratado de limites entre Brasil e Uruguai, são 415 anos. Este é um processo histórico de média duração. 4 séculos de história entre as fronteiras, né? do Rio Grande do Sul, aqui com a chamada Banda Oriental. Então, realmente, um processo histórico bastante longo, e eu já aproveito para dizer para os senhores, isso aí os senhores sabem até melhor do que eu, que cada tópico que eu abordar aqui, nas 40 e poucas transparências, slides, cada tópico pode dar origem a mais 4, 5, 6 palestras. O assunto é muito grande, os senhores sabem disso. Então, vamos em frente. Muito bem, nós temos aqui, então, eu fui orientado a não abordar muito, não aprofundar muito o Tratado de Tordesilhas, né? Só ressaltar que foram vários tratados, várias linhas, né? Porque não havia medição exata da légua e de qual das ilhas do Cabo Verde que começava as 370 léguas. Mas o tratado, a linha que ficou mais convencional, mais aceita pelas duas partes, foi essa aqui, ó, a linha vermelha. É a que passa lá em Belém e vem até Laguna, Santa Catarina. Até agora, nenhuma novidade para os senhores. Vamos em frente. Aqui, mais uma vez, o Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, apenas para destacar que todo o território do atual Rio Grande do Sul estava fora de Tordesilhas, ou seja, pertencia aos domínios de Espanha, e assim ficou muito tempo. Assim como a maior parte do Brasil atual, né? Que nós só fomos conquistar esse território todo em função do Tratado de Madrid de 1750. Muito bem. Vejamos alguns antecedentes importantes para poder a gente, então, nivelar os conhecimentos e ver o que aconteceu, né, que formatou essa circunstância toda do povoamento, da colonização, o povoamento e formação das fronteiras do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Nós tivemos um fato importantíssimo de 1580 e 1640, que foi a União das Coroas Ibéricas. Ora, o senhor sabe muito bem que, nesse período, Portugal e Espanha era praticamente a mesma coisa. Não havia mais Tordesilhas, tudo era espanhol, isso nós sabemos, né? Muito bem, durou 60 anos isso, até que Portugal conseguiu se tornar novamente independente. Tivemos a segunda fundação de Buenos Aires, 1580. Vocês vão me perguntar, o que Buenos Aires tem a ver? Tem muito a ver, porque a colônia do Sacramento, que eu já vou falar, foi formada, foi fundada em frente a Buenos Aires. E daí começou uma guerra que durou 4 séculos. Né? A luta, os antípodas, né? Entre a colônia do Sacramento e Buenos Aires. 1680, então, a fundação da nova colônia do Santíssimo Sacramento, por decisão do reino português, na margem oriental do Rio da Prata, bem na frente de Buenos Aires. Por que isso? Porque os portugueses tinham na sua cabeça, de acordo com Tordesilhas, que aquele trecho ali, que aquela parte ali pertencia a Portugal. Foram lá e colocaram.
Além disso, a jurisdição do Bispado do Rio de Janeiro era até o Rio da Prata. E, além disso, então, as inspirações geopolíticas de Portugal que determinavam que o Império Português tinha que ir até o Rio da Prata. Porque na cabeça deles, e muito corretamente, haviam duas maneiras de penetrar o território. Era pela foz do Rio Amazonas e pelo Rio da Prata, penetrando no território. Para os luso-brasileiros interessava muito, até hoje interessa, porque dá acesso ao Mato Grosso, lá a parte norte, no caso Corumbá. E também a fundação das minas de Potosí, de 1540, funcionaram, né, por 280 anos, de 1545 a 1825. Por que eu estou falando em Potosí? Porque ela condicionou a atividade mercantil no Rio da Prata, né? Por causa da prata que era contrabandeada de Potosí em direção à Europa e ao Brasil também. Dizem até que os primeiros que descobriram a prata ali no Rio da Prata foram os portugueses, né? Um português, não me lembro agora, não me lembro o nome dele agora, ele entrou em contato com os indígenas e localizou um machado de prata. Levou o machado de prata para Portugal. A partir daí, então, ele deu o nome de Rio da Prata para aquele rio. Então, o nome foi dado pelos portugueses. Minas de Potosí. Vamos em frente. Bom, então, o que eu quero deixar bem claro para os senhores é que o processo histórico da colônia do Sacramento está intimamente ligado à formação e povoação do Rio Grande do Sul. Quem se dispor a estudar esse assunto tem que estudar Sacramento, porque são coisas intimamente ligadas. Aqui à direita eu mostro para os senhores um mapa, uma planta de Sacramento, é uma península, bem à direita é a fortaleza, tá? E a retaguarda da fortaleza, então, uma colônia, chamada colônia Nova Lusitânia, que tinha a finalidade de proporcionar subsídios para a fortaleza, ou seja, carne, cereais, frutas, etc., né? Ou seja, a colônia Nova Lusitânia, que é a retaguarda, tinha a finalidade de alimentar os militares da fortaleza de Sacramento. Eu não quero me deter muito nisso, porque é um assunto que os senhores até têm conhecimento. Muito bem. Vejamos mais alguns pontos importantes. Vejam bem, Laguna, a cidade mais ao sul que foi fundada nesse período, em julho de 1676, antes até do que Sacramento. Era bem na extremidade da linha de Tordesilhas. Foi fundado Laguna. Aqui em Santa Catarina, existe até hoje, uma cidade muito bonita. Ora, 1680 foi fundada Sacramento. No mesmo ano, os espanhóis de Buenos Aires atravessaram o Rio da Prata. Era o Dom José de Garro, o governador de Buenos Aires, atravessaram o Rio da Prata e atacaram, conquistaram e destruíram a colônia de Sacramento. Prenderam os seus habitantes, o Dom Manuel Lobo, que foi o fundador, foi levado preso para Buenos Aires, muitos moradores foram dispersos pela Banda Oriental, outros foram levados presos para a Argentina e lá se dispersaram, né? Muitos foram tratados como escravos, foi uma coisa terrível que foi feita. Ora, essa notícia chegou à Península Ibérica, né? E os reis, então, buscando o bom relacionamento, no ano seguinte, então, foi assinado o Tratado de Lisboa. É o primeiro tratado, fora Tordesilhas, fora o Tratado de Alcáçovas, fora a Bula Intercetera, né? Primeiro tratado que realmente tratou especificamente ali de Sacramento e aquela região toda ali. Então, foi devolvida para os portugueses. Eles puderam, então, retornar à colônia. Mas Dom Manuel Lobo não. Permaneceu em Buenos Aires, lá ficou, veio um outro governador. Uma coisa importante também que aconteceu, bem nessa época, foi a segunda função das missões jesuíticas espanholas no Rio Grande do Sul. Porque os jesuítas espanhóis, tendo à frente
o padre Roque González de Santa Cruz, atravessaram o Rio Uruguai e fundaram aqui as missões jesuíticas espanholas do lado de cá do Rio Uruguai. Um fator importantíssimo, porque foram eles que trouxeram para cá a primeira civilização organizada, né? Aqui no Rio Grande do Sul, lá nas missões, lá no noroeste do Rio Grande do Sul. Muito bem, e aqui eu mostro, então, para os senhores a localização de Laguna, aqui em cima, está aparecendo aqui, e a colônia do Sacramento. Então, Laguna era a cidade, a povoação, mais ao sul para apoiar o Sacramento. Depois, vai aparecer isso aí, já em 1737, é que foi fundado, então, Rio Grande, no meio do caminho, para melhorar o apoio lusitano da colônia portuguesa à colônia do Sacramento, aqui na frente de Buenos Aires, no Rio da Prata. E aproveitando, então, para destacar o que eu já tinha falado, as inspirações geopolíticas. Quer dizer, não era somente instalar Sacramento como um entreposto comercial, que foi muito bem sucedido até. Não, não era isso. Portugal e a Espanha também tinham as inspirações geopolíticas de colocar o seu pé ali no Rio da Prata, tá? Como o limite sul do Império Português e poder, então, penetrar o território. Aqui é fácil de ver. Os rios penetram, a bacia do Paraná, depois o Rio Paraguai, o Rio Pilcomajo e por aí afora, né? O Rio Uruguai também faz parte da bacia. Então, essas eram as inspirações geopolíticas. Isso aí não é muito comentado, mas é importantíssimo esse elemento aí no processo histórico. Muito bem. Aqui eu mostro para os senhores a localização das missões jesuíticas, fundadas pelo padre Roque González de Santa Cruz. Vejam uma coisa importantíssima. Quando se fala em 7 povos das missões, foram estes primeiros aqui, que estão aqui o meu cursor. Ó. Esses primeiros aqui, os 7 povos. Mas será que foram só esses? Não, absolutamente. Depois que esses aqui ficaram consolidados, que hoje deram origem às cidades importantes que tem ali na região, São Borja, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo e outras mais, eles se espalharam para o interior do território. Aqui estão elas. Ó. Cada símbolo desses, com uma bolinha e uma cruz, é uma missão jesuítica espanhola que foi instalada aqui, né? Mas não eram tão grandes como as originais lá no noroeste, eram capelas, enfim, mas foram progredindo com o tempo e povoando o Rio Grande do Sul. Com o quê? Com o gado. O gado que vinha lá de São Paulo, que foi o Martim Afonso de Souza quem trouxe, gado que vinha aqui do Paraguai e depois da colônia do Sacramento. Também criava gado. Então, o gado foi o elemento principal, gado bovino, o elemento principal aí de trabalho, né, de renda para esse pessoal todo. Muito bem, vamos mais alguns fatos importantes. Nós tivemos a Guerra da Sucessão Espanhola, 1703, né, começou a guerra. O que eu quero dizer para os senhores? Cada vez, mas isso aconteceu sempre, toda vez que espanhóis e lusitanos se desentendiam lá na Península Ibérica, qualquer coisa, nós vamos ver em seguida ali, até puras bobagens mesmo, coisa infantil, mas qualquer probleminha que acontecia era motivo para os espanhóis atacarem Sacramento. Ou seja, eles nunca aceitaram a presença da colônia de Sacramento ali na frente de Buenos Aires. Nunca. Então, aconteceu aqui. Em 1705, dentro do contexto da Guerra da Sucessão Espanhola, eles foram lá e destruíram Sacramento novamente. 1705. Durante 10 anos, a colônia ficou desativada, né? As pessoas tiveram que ou fugir, ou foram presas, enfim, tiveram que ir embora. Aí, então, veio o Tratado de Utrecht, foram 2 tratados. O nosso aqui, que nos interessa, é de 1715. Teve outro anterior,
2 anos antes, 1713. Então, o Tratado de Utrecht de 1715 mandou, então, determinou que a Espanha devolvesse novamente, já era a segunda vez, a colônia de Sacramento para Portugal. E assim foi feito. Só que não era simplesmente devolvida. Não, era devolvida, mas era limitada. Ela ficou circunscrita. Numa das ocasiões, o governador disse assim: não, aqui nós estamos devolvendo a colônia, mas vocês não podem ultrapassar o limite de 1 tiro de canhão da época. Olha, 1 tiro de canhão da época era pouco alcance, né? Então, o pessoal da colônia, os colonenses, não podiam ultrapassar aquele limite ali. Devolveram, mas restringiram a colônia, ela ficou muito prejudicada. Mesmo assim, ela teve um período muito progresso, até 1735. Então, foi coisa de 20 anos que ela progrediu muito. Mesmo com as restrições, ela se tornou um porto movimentadíssimo, navios de portugueses, espanhóis mesmo, né? Franceses, ingleses, enfim, que passavam por ali para vender suprimentos, materiais, carne seca, o charque nosso aqui, né? Couro, principalmente, prata, diziam até que ouro, descobriram ouro lá nas redondezas de Potosí também. Por que isso? Então, a colônia de Sacramento ela suplantou Buenos Aires em importância. Era muito mais movimentada do que Buenos Aires. Por quê? Porque Buenos Aires não era o porto oficial de entrada e saída da colônia espanhola. Qual era o porto? O porto de Callao, que hoje é o porto de Lima, lá no Peru. É por ali que entrava e saía tudo. Vejam só a dificuldade, né? Como é que fazia? Os navios iam até o Istmo do Paraná, desembarcavam o material, passavam em lombo de burro até o Mar do Caribe ali, embarcava novamente e ia até Sevilha, na Espanha. Então, Buenos Aires era um porto secundário, não era o principal. E, por isso, os espanhóis nunca aceitaram essa situação. Muito bem. Nessa retomada da colônia de Sacramento, teve um fato muito interessante. A vinda de 60 casais da província de Trás-os-Montes para a colonização lá de Sacramento. Né? Era um módulo, né? Eram modulares. 60 casais era um módulo. Mas era só 60 casais? Não, era 60 casais com toda a família. Isso aqui chegou a 2.300 pessoas que vieram aqui para Sacramento. Muito bem. Alguns anos depois, o Dom João, o rei Dom João Magnânimo, determinou que os fundadores lá de Laguna estabelecessem uma guarda na Barra do Rio Grande, ali onde eu mostrei, ali na localidade do Rio Grande. Era uma guarda somente. Isso aí foi cumprido. Tá? Se chamava Frota de João Magalhães. Foi cumprido, foi colocada uma guarda ali. Depois, então, veio a Fortaleza de Rio Grande. Né? 2 anos depois, um sargento-mor aqui do Rio Grande, Francisco de Souza, abriu um caminho pela Serra Geral até Sorocaba. Olha que apareceu já Sorocaba aqui, eu vou explicar. Para o fluxo de gado. Né? Então, o gado já estava sendo levado pelos tropeiros para Sorocaba, que era a grande feira de gado na colônia portuguesa, era Sorocaba. O gado ia daqui, não somente gado bovino, mas também muares, cavalos, né? Eram levados para Sorocaba. Então, aqui surgiu, aqui no Rio Grande do Sul, e também aqui na Banda Oriental, vindo lá da colônia do Sacramento também, e das missões, uma figura muito importante que houve aqui foi o tropeirismo. Os tropeiros fizeram o devassamento dos caminhos aqui no território do Rio Grande do Sul. Muito bem, mas com esses novos caminhos aí do tropeirismo, Laguna ficou fora do circuito. As rotas dos tropeiros passavam fora de Laguna. O que aconteceu? Os lagunenses se mudaram para cá. Tem uma cidade aqui perto de Porto Alegre, chamada Viamão, eram os Campos de Viamão. Eles vieram para cá
e aqui receberam terras, receberam sesmarias. O que é sesmar? Sesmar é dividir. A sesmaria, então, é uma divisão. Eles receberam divisões de terras, sesmarias, para formarem as suas estâncias. Estância significa permanência, ao contrário do anterior, que era uma pousada. A pousada fica um dia, 2, 3, uma semana, um pouco mais e vai embora. Aqui não, eles formavam as estâncias, era para permanecer. Este nome, está aqui o general Leal, que não vai me deixar mentir, ele morou lá numa cidade chamada Uruguaiana, até hoje se usa a palavra estância e a palavra estancieiro. O que é o estancieiro? O fazendeiro, o dono da fazenda. Aqui está, então, senhores, as principais rotas dos tropeiros. Vejam o Rio Grande do Sul aqui. Aqui, claro, não está aparecendo as rotas que vêm lá da Banda Oriental e lá da Colônia do Sacramento. Estou mostrando só daqui para cima. Então, rotas aqui, não vou entrar em detalhes por causa do tempo, rotas aqui que vinham das missões, né? Que vinham aqui do litoral, aqui Santo Antônio da Patrulha, Vacaria, que tem esse nome por causa da passagem de rotas de tropeiros de gado vacum, né? Aqui de Araranguá, enfim, várias rotas, então, dos tropeiros que iam até Sorocaba para vender o gado, né? Aqui, Santo Antônio da Patrulha, o gado era levado aqui, esse trecho aqui, ele está subindo a serra para subir do litoral para a Serra do Mar. Por que Santo Antônio da Patrulha? Porque neste trecho aqui tinha muitos problemas de bandidos. Então foi necessário colocar aqui patrulheiros, uma ronda. Então ficou o nome de Santo Antônio da Patrulha, porque a sede, a base dessas patrulhas era aqui na localidade de Santo Antônio. Então ficou Santo Antônio da Patrulha. Mas o básico aqui para os senhores são as rotas dos tropeiros, que foram um elemento importantíssimo para a povoação do Rio Grande do Sul. Vejam que até os padres, os jesuítas, os índios, se beneficiavam disso, porque eles criavam gado também, precisavam vender. Então, aqui estava. Santo Ângelo, Cruz Alta eram antigas missões jesuíticas que criavam gado. Muito bem. Vamos em frente. Ora, o que aconteceu? Em 1735, aconteceu lá em Portugal a chamada Guerra dos Lacaios. Olha, isso aí, os senhores historiadores portugueses, eu não vou entrar em detalhes, mas foi um desentendimento que houve lá entre as embaixadas de Espanha e Portugal, em Madrid, em Lisboa, uma guerra dos lacaios. Depois, se alguém quiser entrar em detalhes, eu tenho alguma informação a dar. Uma guerra dos lacaios. Chegou a tal ponto que os reis se desentenderam, surgiu uma animosidade, um desentendimento, e começaram, então, a se preparar para um possível conflito que não aconteceu. A notícia chegou aqui, em Buenos Aires. Uma guerra completamente ridícula, uma coisa boba mesmo. Mas a notícia chegou aqui. Foi o suficiente para o governador de Buenos Aires, o coronel aqui, Fernando de Salcedo e Sierra Alta. Nome bonito, né? Tinha mais 2 nomes aqui, que não é o caso agora. O que ele fez? Cercou Sacramento. Não chegou a assaltar, nem a atacar, nem nada, mas fez um cerco de Sacramento, procurando sufocar a atividade mercantil lá da colônia de Sacramento. Ora, isso aí foi resolvido pelo Tratado de Paris, de 1700 e... Aqui as imagens aqui não estão me deixando ver a data certa aqui, uma pena. Mas eu não consigo ver aqui, não sei se eu consigo movimentar. 1737. Tá. Então, foi o Tratado de Paris. Muito bem. O brigadeiro José da Silva Paz, nome muito importante aqui no Rio Grande do Sul, retornando da colônia do Sacramento, onde ele não pôde liberar a colônia do cerco espanhol,
cumpriu, então, muito bem cumprida, a segunda missão dele. Qual era a segunda missão dele? Fundar em Rio Grande, onde já havia uma guarda, eu falei já, a capitania del Rei do Rio Grande de São Pedro, ou continente de São Pedro do Rio Grande do Sul, 1737. Este fato é importante, porque foi a primeira presença do Estado português aqui no Rio Grande do Sul. Uma tropa, né, os dragões, né, os dragões do Rio Grande. E, na época, chegando aqui, eram dragões de Minas. Dragões de Minas. Depois se transformaram, o nome, né, em dragões do Rio Grande. Então, o Brigadeiro José da Silva Paz, aqui, é um nome conhecido porque ele foi o fundador do Rio Grande do Sul. Foi ele que fundou isso aqui. Muito bem. Vejamos um pouquinho de cultura geral. Por que Rio Grande? Vou ter que fazer um pequeno parênteses aqui, mesmo que eu gaste tempo. Por que Rio Grande? Vamos voltar lá em 1531. 1531. Expedição do Martim Afonso de Souza, que se fez acompanhar do seu irmão Pero Lopes de Souza, ou Pedro. Pedro ou Pero, em Portugal, é a mesma coisa. Eu tenho lá o Pero Vaz de Caminha, né? O nome dele era Pedro, mas chamava de Pero. Aqui também. Pero Lopes de Souza. Muito bem. Esses dois irmãos, nos seus navios, vieram até o Rio da Prata. Colocaram marcos nas margens do Rio da Prata. Foram eles os primeiros que chegaram no Rio da Prata. Tá? Muito bem. Passando por aqui, isto aqui é o vertedouro da Lagoa dos Patos. É o canal que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico. É o canal de São Gonçalo. O Martim Afonso não sabia. Passando por aqui, ele achou que era a foz de um grande rio. Certo? E deu o nome, então, de Rio Grande de São Pedro, em homenagem ao irmão dele. E assim ficou. Ficou Rio Grande de São Pedro. Esse nome nunca mais desapareceu. Até hoje é Rio Grande do Sul. Certo? Então, um pouquinho de cultura geral para os senhores. Tivemos, então, em 1750, o Tratado de Madrid. Não vou entrar em detalhes, porque os senhores conhecem o tratado muito melhor do que eu, mas ele basicamente, na verdade, ele foi uma tentativa de fazer definitivamente a paz entre Portugal e Espanha. Eles tiveram a melhor das boas intenções de assinar esse tratado para nunca mais ter desentendimento. Então, o que eles quiseram? Trocar a colônia do Sacramento pelas missões. Né? Portugal entregava a colônia e recebia as missões jesuíticas em troca. Muito bem. Os senhores sabem melhor do que eu isso aí. Aqui está, então, que preciso mostrar para os senhores, o mapa aqui do Rio Grande do Sul, mostrando aqui a linha tracejada, essa aqui, está no meu cursor. Essa linha aqui é a linha do Tratado de Madrid. Vejam que ele corta o Rio Grande do Sul aqui, entra aqui na Banda Oriental e vem até a Fortaleza de Santa Teresa, que existe até hoje e eu conheci. Esse era o tratado. As outras linhas eu não vou falar agora, para não confundir, mas aqui é Santo Ildefonso e essa aqui são as fronteiras atuais. A linha achuriada, também não vou entrar em detalhes, mas eram os campos neutrais, que só surgiram depois do Tratado de Santo Ildefonso. Não teve finalidade nenhuma, a finalidade foi completamente perdida, era um território, uma terra de ninguém, e depois eu falo mais um pouquinho nele. Então, essa era a linha do Tratado de Madrid. Muito bem, vamos em frente aqui. Aqui vocês podem ver Buenos Aires, a colônia do Sacramento, Montevidéu, cuja guarda inicial foi fundada por portugueses, tá? Maldonado, e aqui o Chuí, Rio Grande, etc. Muito bem. Estou correndo um pouquinho porque eu não posso perder tempo.
Muito bem, Tratado de Madrid, então, bem rapidamente, aqui, Dom João V de Portugal, Dom Fernando VI de Espanha. Interessante saber que a filha do Dom João V era a esposa do rei espanhol, Dom Fernando VI. Então, as famílias tinham maior interesse em se entenderem, né, e fazerem a paz. Funcionou muito bem, teve uma atuação importantíssima o brasileiro de Santos, Alexandre de Gusmão, que era secretário do rei de Portugal. Funcionou, o senhor sabe também, o princípio do uti possidetis iuris, ita possideatis. Como possuís, assim possuais. Ou seja, quem tem a posse, tem o domínio. Por isso que nós temos esse território todo lá em cima, porque quando, na União das Coroas Ibéricas, os luso-brasileiros ultrapassaram Tordesilhas e tomaram conta daquele território todo através das entradas e bandeiras. Foi revogado o Tratado de Tordesilhas e o que aconteceu? Aconteceu tudo errado, porque espanhóis e portugueses esqueceram de combinar com os índios e com os jesuítas. O que aconteceu? Uma resistência armada dos jesuítas e dos indígenas às demarcações do Tratado de Madrid. Eles não permitiram. Aquela terra eles diziam que era deles, que Deus tinha dado para eles, que eles não iam sair daí e que também não aceitariam passarem a pertencer a Portugal se eles eram espanhóis. Acabou. Pronto, acabou. Então, o que surgiu? A Guerra Guaranítica. Portugal e Espanha chegou à situação a tal ponto que concluíram, bom, não tem jeito, então é guerra. Então, nós vamos preparar um exército binacional para combater os índios, e assim foi feito. Então, o Dom Antônio Gomes Freire de Andrade Castro e o Marquês de Valdelírios eram os demarcadores, passaram a ser os comandantes dos dois exércitos. Muito bem, preciso falar neste personagem, não posso deixar de falar. Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de Estrangeiros de Guerra de Portugal a partir de 1750, e depois secretário dos Negócios Interiores até 1777. Ficou no poder, lá em Portugal, como uma... Não dá nem para dizer que era uma eminência parda, né, porque ele mandava e desmandava, durante 27 anos. Foi conde de Oeiras em 59 e Marquês de Pombal em 69, né, 10 anos depois. Hoje ele é conhecido como Marquês de Pombal. Aqui em Porto Alegre, se o senhor for procurar uma rua chamada Conde de Oeiras, não vão encontrar. Mas a rua Marquês de Pombal existe sim e está ali no bairro Moinhos de Vento. O Marquês de Pombal, Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, aliás, por coincidência, o prefeito de Porto Alegre é Sebastião Melo. Muito bem, ele era um severo crítico do Tratado de Madrid. Ele não acreditava. Ele achava, sempre achou, sempre teve na cabeça que os espanhóis estavam querendo enganar Portugal com esse tratado. Nunca aceitou o tratado, mas ele foi assinado. Aliás, ele foi assinado no ano que ele entrou, né? Então ele não podia fazer nada. Então, destacando aqui a figura do Marquês de Pombal, porque ele foi muito importante aqui para o Rio Grande do Sul. Foi ele que segurou a barra aqui. Ele segurou as coisas aqui. Muito bem, continuando. Então, tivemos a Guerra Guaranítica, estou correndo para não ultrapassar o tempo. Tivemos a Guerra Guaranítica, de 54 a 56, 2 anos. Né? O exército binacional venceu essa guerra, né? As missões perderam muito da sua força, né? Foram praticamente demolidas, né? 3 anos depois, o Marquês de Pombal conseguiu autorização do rei para expulsar os jesuítas dos seus domínios. Isso aconteceu em 1759, né? Lembrando que em 55 teve o terremoto de Lisboa, né? Em que ele teve também uma atuação muito importante, e em função disso ele recebeu o título de Conde de Oeiras, né? Então ele conseguiu autorização e mandou os jesuítas tudo para fora. Em 2 anos não tinha mais jesuíta aqui nos domínios portugueses. E com isso as missões, então, desandaram.
porque os indígenas perderam a sua referência. Quem mandava nas missões eram os jesuítas. Dizem também que o principal problema que levou o Sebastião José de Carvalho e Mello a fazer isso aí foi a tentativa de assassinato de Dom José I no dia 3 de setembro de 1757. O rei quase foi morto. Ele estava se deslocando e levou um tiro de clavina aqui no omoplata, né? Quase morreu. O cocheiro conseguiu acelerar, né, o cavalo e conseguiram chegar no passo, e o rei, então, foi socorrido, mas quase morreu. A partir daí, o conde, não era ainda, né? O Sebastião, secretamente, muito reservadamente, começou a averiguar e descobriu quem eram os mandantes do crime. Eram cortesãos, eram famílias de nobres que frequentavam o Paço Real, certo? Ele mandou prender e matar todo mundo. Foram executados, tá? Por causa da tentativa de regicídio lá em 1757. Muito bem. E aí, então, procurando o entendimento, surgiu o Tratado de El Pardo, 1761. Tratado de El Pardo, ou Convenção do Pardo, ele suspendeu o Tratado de Madrid em função da Guerra Guaranítica. Ele foi suspenso. Quando dizem, não, ele não acabou com o Tratado de Madrid, ele suspendeu para depois uma ulterior um entendimento. Muito bem. Vamos em frente, então. O Tratado de El Pardo, os reis eram Dom José I, Dom Carlos III, o retorno dos territórios ao status quo ante, ou seja, a colônia e o sacramento ficou nas mãos de Portugal e as missões ficaram em nome de Espanha, embora muito degradadas, né? Mas ficaram em nome da Espanha. Qual era o contexto? A Guerra dos 7 Anos lá na Europa, que colocou em lados opostos Espanha e Portugal. Aqui no Cone Sul, então, aqui no Rio da Prata, né, na região do Rio da Prata, o que aconteceu? Mais uma razão para os espanhóis tomarem Sacramento. Aí, então, o capitão-general Pedro Antônio de Ceballos, Cortés e Calderón conquistou Sacramento, arrasou com Sacramento, só que não ficou só nisso. Como a Espanha estava mais forte que Portugal no campo militar, ele continuou o caminho e conquistou o Rio Grande do Sul. Não todo, somente o litoral. Tomou o Rio Grande, tomou as regiões adjacentes, tomou as fortalezas ali até chegar em Rio Grande. E ficamos assim até quando? Até os portugueses resolverem reagir. Então, durante 14 anos, os espanhóis ocuparam o Rio Grande do Sul. O coronel Bento disse que eles tomaram conta de 2/3. Não chega a tanto. Foi 1/3. Né? Sacramento e as regiões litorâneas aqui, mais Santa Tecla, a tentativa da tomada de Rio Pardo, que eles não conseguiram. Né? Depois o Ceballos foi substituído pelo Juan José Vértiz e Salcedo, a partir de 1773, que era mexicano, né? Até que aqui está errado, tá? Não é 63, aqui é 74. Foi erro meu aqui. A Guerra da Reconquista ela durou 2 anos, de 1774 até 1776. O que Portugal fez? Mandou armar um exército aqui no Rio Grande do Sul, trouxe o general João Henrique Bom e determinou o governador José Marcelino de Figueiredo, pseudônimo de Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda. Isso é uma outra história que, se quiserem, eu conto depois. O nome dele era Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda. Ele veio para cá com o nome de José Marcelino de Figueiredo. E mais outros militares armaram um exército e reconquistaram, então, o Rio Grande do Sul em 1776. Muito bem. Aqui eu mostro o livro do coronel Cláudio Moreira Bento, que conta essa história muito bem.
é a Guerra da Reconquista do Rio Grande do Sul aos espanhóis. Tá? Este livro tem uma primeira edição da Bibliex, e a segunda edição foi feita pelo autor mesmo. Este livro está disponível, deve estar nas livrarias, eu não sei, tem até que perguntar para ele, mas aqui está o livro. Muito bem. E aí, então, tivemos o Tratado de Santo Ildefonso para resolver, mais uma vez, as pendengas entre Portugal e Espanha. Fui orientado a não tratar muito não aprofundar muito o tratado, porque a maior parte do pessoal já sabe o que é isso. O nome dele, verdadeiro, é Tratado Preliminar de Limites. Ele era provisório, era um tratado preliminar, para depois serem acertados. Só que, lá na Península Ibérica, como aqui no Brasil acontece muito, aquilo que é provisório acaba se tornando definitivo. Mas o tratado é esse aqui, Dona Maria I, Dom Carlos III, após a queda do Marquês de Pombal, que deu origem à viradeira, sacramento e missões ficam sob domínio espanhol. Essa foi a nossa perda. Perdemos sacramento e perdemos as missões. Tá? Antes eram para ser nossas, acabaram não sendo. Então, nós perdemos muito com esse tratado. O território rio-grandense, então, ficou muito reduzido. Somente essa parte aqui, a leste aqui. Isso aqui tudo sob domínio da Espanha. Essa história está muito bem contada nesta obra aqui, que é chamada As Guerras dos Gaúchos. Muito bem, mas o que aconteceu entre o Tratado de Santo Ildefonso e 1801, que é o Tratado de Badajoz, que é o nosso principal assunto? Bom, os trabalhos de demarcação demoraram muito a começar. Mesmo assim, muitos marcos foram instalados e diversas povoações foram fundadas pelos demarcadores. Santa Tecla, perto de Bagé, São Gabriel, Santa Maria, e a vinda de colonos de Laguna, de Santos, de São Vicente, do Rio de Janeiro, né, da colônia do Sacramento, vieram para cá, né, porque foi um período de grande progresso, mesmo com ele cortado pelo meio ali. A parte leste teve muito progresso pela vinda dessas pessoas. Pouca gente sabe disso, né? O carioca, o paulista. Não, foram eles que colonizaram o Rio Grande do Sul. Nós temos, aqui está o Leal, né? O Leal é paulista, lá de Marília, né? Só que, infelizmente, retornou lá para Marília. Foi um período de progresso do Rio Grande do Sul. O governador era um português, que era o brigadeiro Sebastião Xavier da Veiga Cabral da Câmara. Um homem de grande valor. Estava doente, estava no leito, e doente no leito, ele dirigiu as ações para invadir o território que era espanhol, invadir as missões. Por quê? Porque lá na Península Ibérica, mais uma vez, teve uma outra guerra. Foi a Guerra das Laranjas. A Guerra das Laranjas é um apelido, né? Uma guerra peninsular em que os espanhóis invadiram Portugal, ali na região de Olivença, e tomaram a região toda, né? Então, tem uma explicação aí que eu não vou entrar em detalhes agora, senão vai tomar muito tempo. Então, a Guerra Peninsular ela durou somente 2 semanas, a Guerra das Laranjas. Ora, aqui, então, o brigadeiro Xavier da Câmara mandou invadir as missões e os campos neutrais pelos luso-brasileiros. Né? Se lá eles estavam se desentendendo, então vamos aproveitar, vamos invadir aqui. Muito bem. Como é que aconteceu isso aí? Ora, vejam bem, senhores. Em 27 de fevereiro de 1801, a declaração de guerra da Espanha a Portugal. Tá? De 20 de maio a 6 de junho, as operações militares. Então, demorou lá quase 3 meses para começar a guerra propriamente dita. 6 de junho, a assinatura do Tratado de Badajoz, a Paz de Badajoz. Dia 15 de junho de 1801, chegou ao Rio Grande do Sul a notícia do início da guerra. Olha aqui, não foi a notícia da paz, não, foi a notícia do início da guerra. Muito bem, 2 meses depois, então o brigadeiro invadiu as missões. A guerra tinha até terminado, mas ele não sabia.
31 de outubro, chegada da notícia da paz de Badajoz, no Rio Grande do Sul. Só que aí, nesse dia, nessa época, os luso-brasileiros gaúchos já tinham tomado conta de todo o território. E aí, como é que fica? Não vamos devolver? Não devolvo mais. Muito bem. Aí, então, o Tratado de Paz determinou que tudo ficasse como estava no momento da assinatura, inclusive Olivença. Ora, o que aconteceu? Aqui, o pessoal, os luso-brasileiros aqui, não devolveram. Então, ficou assim como estava. Os espanhóis de posse lá de Olivença e aqui os luso-brasileiros aqui de posse do território aqui a oeste, aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Este foi o território, então, que foi invadido pelos luso-brasileiros e nunca mais foi devolvido. Ele, na minha opinião, ficou sendo uma moeda de troca com Olivença. Se os espanhóis não querem devolver Olivença, então Portugal não vai mais devolver a região aqui das Missões e do sul aqui do Rio Grande do Sul. E assim ficou. Essa é a minha opinião. É claro que teve várias outras circunstâncias, né? Então, eles invadiram a partir de Rio Pardo, na direção das Missões. Outra tropa invadiu aqui os Campos Neutrais, né? Que eu falei agora há pouco, que não serviu para nada, né? Os Campos Neutrais ficavam aqui, ó. Era simplesmente uma região, uma terra de ninguém, que serviu para base de vagabundo, bandido, ladrão, coureiro, ladrão de gado, que pegava o gado no campo, carneava o gado, deixava a carne apodrecendo e levava os subprodutos, principalmente o couro, que era muito valioso aqui na época, né? E esse, então, foi isso que aconteceu aqui em 1801. Tratado de Badajoz, então, já comentamos sobre ele, apenas para reforçar. O tratado não estabeleceu o status quo antebellum, a Espanha manteve Olivença, os luso-brasileiros expulsaram os espanhóis e indígenas da área, Portugal manteve a posse das missões do sul da capitania, a região foi incorporada ao Rio Grande do Sul, mas as desavenças continuaram. Os senhores acham que os espanhóis iam deixar barato isso? Não, eles continuaram insistindo, dizendo que aquilo ali era deles e que os portugueses tinham que sair. Mas só que aí teve a evolução dos acontecimentos, né? O que aconteceu? Napoleão invadiu Portugal, Dom João veio com a família real para o Brasil, chegou aqui em 1808, e aí, imediatamente, ele fez força de não devolver mesmo a região para a Espanha. Mandou tropa para cá, para combater principalmente o caudilho uruguaio José Gervásio Artigas. Então, teve uma guerra, em 1811 e em diante. Quem veio para cá? Dom Diogo de Souza. Dom Diogo Martim Afonso de Souza Teles de Menezes. Ele era descendente do Martim Afonso de Souza. Nesse mesmo contexto, alguns anos depois, os portugueses tomaram Sacramento. Quer dizer, ela foi nossa mais uma vez. Ela ficou conosco durante 10 anos. Né? Em 1821, vencido Artigas, o Império, então, incorporou a Banda Oriental ao Império Português, com o nome de Província Cisplatina, 1821. Passou a ser tudo nosso, todo o território da Banda Oriental, inclusive Sacramento. Tá? Só que, naquela época, já estavam em ação os patrícios, os guerreiros já orientais. Né? Começaram, então, a pressionar, contando com a ajuda de Buenos Aires, para fazer guerra contra o Império Brasileiro e lutar pela independência da Banda Oriental, que para nós era a Província Cisplatina. Então, aqui teve a Guerra da Cisplatina, que durou 3 anos, tivemos várias batalhas, perdemos algumas, perdemos outras. A maior batalha foi a Batalha do Passo do Rosário, aqui perto de Rosário do Sul, dentro do território gaúcho aqui, em que o resultado é controverso. Alguns acham que nós perdemos, outros que nós ganhamos, outros que foi empate, né? Mas, de uma maneira geral, elevando o nível ao nível estratégico, nós fomos vencedores porque o comandante, o general
Carlos Maria de Alvear não teve condições de permanecer e foi de volta para o Prata, né? E aí tivemos, então, o Tratado do Rio de Janeiro e a fundação da República Oriental do Uruguai como um país independente, tampão entre as Províncias Unidas do Rio da Prata, hoje Argentina, e o Império do Brasil. Mas as lutas pararam? Não pararam. Nós tivemos, em seguida, caudilhos uruguaios, no caso aqui foi mas muitos anos depois, né? O Manuel Seferino Uribe e Viana, do Uruguai, e o Juan Manuel de Rosas, das Províncias Unidas, lá da futura Argentina, né? Voltando um pouquinho aqui, o Uruguai se tornou independente e o Império do Brasil passou a ser um protetor do Uruguai. E assim fez, assim procedeu. Muito bem. Passado o tempo, nós tivemos em 51, depois da derrota do Uribe, né? Nós tivemos mais um tratado de limites, comércio e amizade com o Brasil. Tivemos mais um caudilho que queria retomar o território, que foi o Aguirre, Atanásio Cruz Aguirre, já em 65, e que deu, inclusive, foi uma das causas da Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, de 65 a 70. Foi a última grande guerra, grande combate que teve, grande evento bélico que teve aqui. Finalmente, então, vencido o Solano Lopes, depois já lá em 1809, já o Brasil já era Brasil republicano, né? Em 1909 tivemos o último tratado entre Brasil e Uruguai, em 1909, que resolveu de uma vez por todas as questões. Não há mais questão. Vez ou outra surge alguma coisinha, o general Leal até deve saber disso, pequenas questões que não chegam a afetar a grande amizade que existe entre Brasil e Uruguai. Então, senhores, para terminar, quem foi que povoou o Rio Grande do Sul? Indígenas, padres em geral, lusitanos, espanhóis e descendentes, lagunenses, santistas, vicentinos, cariocas, mineiros, etc. Depois, já no século XIX e XX, alemães, italianos, japoneses, imigrantes de outras várias origens. Quais eram as atividades? Gado bovino, depois o gado ovino, cavalos e agricultura diversificada. E depois, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, se tornou uma área bem industrializada, né? Esses, então, foram os grandes povoadores do Rio Grande do Sul, destacando uma vez mais as personalidades do brigadeiro José da Silva Paz, de outros tantos portugueses que vieram para cá e fizeram residência aqui, e também destacar, mais uma vez, a atuação do Marquês de Pombal, porque ele foi duro mesmo. Ele resolveu manter e conseguiu manter, então, aqui o território. Era isso, então, que eu tinha. Apenas como lembrança, para aqueles que, por acaso, perguntarem, nós tivemos com a Argentina uma questão lá entre Paraná e Santa Catarina, que foi a questão de Palmas. Essa questão foi levada à arbitragem do presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, isso já lá no início do século XX, final do XIX, início do XX, em que o presidente Cleveland deu ganho de causa para o Brasil e a fronteira com a Argentina ficou sendo aqui no rio Peperiguaçu. Isso por causa de algum pesquisador, dizendo, mas o Caminha não falou nisso aí. Então, está citado. Muito bem. As referências, então, o livro do coronel Cláudio Moreira Bento, a grande obra do Pedro Calmon, a obra do coronel Juvencio Saldanha Lemos, que é a Saga no Prata, a Guilhermino César, História do Rio Grande do Sul, Fernando Cacciatore de Garcia, Fronteira Iluminada, um livro até recente, de 2018, foram as principais obras em que eu pesquisei.
além de tese de doutorado na internet, mas pouca coisa. Procurei me basear mais nas obras, né, do que exatamente na internet. Era isso, então. Está aí o meu nome completo, meu e-mail, o telefone celular, que é o WhatsApp, telefone fixo. E em Porto Alegre, eu permaneço à disposição dos prezados amigos do Confrades. Desde já, fico-lhes muito obrigado e vamos em frente. Infantaria, a rainha dos campos de batalha. Nada contra os companheiros de outras áreas, apenas para lembrar isso aqui. Muito obrigado e fico à disposição. Não sei se eu ultrapassei o tempo, acho que um pouquinho, né? Está tudo. É tudo com Como eu digo, flexibilidade, é tudo com flexibilidade. muito grande, ele dá origem a muitas palestras, mas era isso que eu tinha a dizer. Muita coisa deixou de ser dita. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Caminha. Muito obrigado, bom, Caminha. Muitos parabéns. Muito bom. Pela forma esclarecida. Vamos então entrar numa fase de debate. Portanto, quem quiser inscrever-se, já temos 2 ou 3 inscrições. Quem se quiser inscrever, pode inscrever-se no bate-papo ou levantar a mão, que eu vou passando a palavra. E, portanto, passaria já aqui assim a primeira pergunta ao Eduardo, que quer fazer uma pergunta sobre os colonos açorianos, mas passava a palavra para nos poder falar um bocadinho. Portanto, a palavra ao Eduardo. Muito obrigado, Sr. General. Não sei se me ouvem. Eu aproveito para me apresentar muito rapidamente. Eu sou coronel reformado da Força Aérea Portuguesa. Esta é a segunda vez que entro aqui, que assisto a estas tertúlias. Achei a tertúlia de hoje interessantíssima. Dou os meus sinceros parabéns ao Sr. Coronel Caminha. Gostei imenso de tudo aquilo que eu vi. Muito interessante. Deixem-me só dizer que este tema das fronteiras do sul do Brasil me apaixona, não só como militar, mas também pela minha, por ser açoriano, ser natural dos Açores, e ter muitos amigos no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, nos estados nestes 2 estados. E, portanto, a minha pergunta tem a ver um bocadinho com a importância que é dada, talvez fomentada um pouco pela governação regional dos Açores, a importância que é atribuída à colonização açoriana do Rio Grande do Sul, e em particular, mas também do estado de Santa Catarina. E fala-se muito dos casais açorianos que foram das ilhas para o Brasil. Em Porto Alegre, onde eu já estive, e onde tenho alguns amigos, como disse, tem aquele monumento aos casais açorianos, que é um ex-libris da cidade de Porto Alegre. E efetivamente há, a nível da toponímia, e não só, e das tradições do culto do divino, em Santo António da Patrulha, em Viamão, a nível dos núcleos luso-açorianos que há por todo o lado, das casas dos Açores, e das casas, e também, por exemplo, a Casa dos Açores em Gravataí. Mas há depois as salas açorianas, várias denominações. Pronto, embora seja açoriano por nascimento, não é? Sou, em primeiro lugar, português, e também me parece que há um certo exagero nesta importância que é dada à colonização, aos colonos, aos casais açorianos, porque a presença portuguesa nestes estados vem desde 1500 e tal, embora, e portanto os casais açorianos foram
foram dos Açores em 1748, talvez, até 1750 e tal. Portanto, a minha pergunta, e já estou, digamos, a falar demais, a minha pergunta muito simplesmente é se esta importância que é atribuída realmente aos casais açorianos e à colonização de açorianos nestes estados do sul do Brasil, se estará um pouco empolada, sem retirar naturalmente a importância que teve, não é? Posso falar? Sim, Claro que com sim, certeza. claro que sim. Não, é excelente pergunta. Olha, eu infelizmente esqueci de falar disso. É que, como eu digo, é muita coisa, muito assunto. Ora, os casais açorianos, eles vieram de Portugal, da Ilha dos Açores, destinados às missões. Mas, por causa da confusão que estava lá, eles desembarcaram aqui no Porto de Viamão. Porto Alegre, aqui, era o Porto de Viamão. Tá? Era a cidade de Viamão e o Porto de Viamão era Porto Alegre. Né? Então, eles aqui vieram e ficaram esperando. E, com o passar do tempo, bom, não vai ter mais, nós não vamos mais para as missões, vamos ficar por aqui mesmo. Então, ficou sendo conhecido como Porto dos Casais. Porto dos Casais açorianos. E daí, então, eles começaram a se fixar por aqui. Então, foi Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha. Alguns casais entraram para o interior, como foi o caso de Rio Pardo. Né? Então, porque quando a gente fala aqui, foram só 60 casais. Não, foram muito mais. As famílias eram grandes, né? Não era só 60 casais. Então, hoje nós temos isso é muito bem lembrado aqui em Porto Alegre, nós temos o viaduto dos açorianos, nós temos monumentos aos açorianos, nós temos eu ainda não tive oportunidade, nós temos uma cultura açoriana aqui. Então, aqui o nome açoriano, Açores, os casais açorianos, é muito falado aqui. Todo ano, quando Porto Alegre faz aniversário, isso é lembrado. Palestrantes falam, tem reportagens, e é destacado de maneira muito grande, vamos dizer, a figura dos casais açorianos aqui em Porto Alegre. Porto dos Casais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Era isso aí. Sim, muito obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado pela caminha. Eu passava agora a palavra a José Alberto Leal. Boa noite a todos. Eu sou o general reformado do Exército Brasileiro, José Alberto Leal. Eu inicio cumprimentando o meu amigo Caminha pela brilhante palestra que nos brindou. E destacando o seu poder de síntese, tratar tantos problemas em tanto tempo na história, em tão pouco tempo de palestra, tem que exercer bastante o poder de síntese. Eu só queria dar uma contribuição e colocar ao pensamento dos senhores e senhoras os jesuítas, né, que eram realmente os, entre parênteses, donos da terra missioneira, que compreendia não só aquela porção que o Caminha nos mostrou no mapa do Rio Grande do Sul, essa porção era até menor do que a que estava no território hoje argentino, que compreendia toda a província de Misiones e parte da província de Corrientes, provenientes da expulsão das reduções do Guairá pelos bandeirantes. Mas, muito bem, todos conhecem a história da Companhia de Jesus. Muito mais que uma ordem religiosa, uma organização político-administrativa que, por vezes, atuava independente do governo ao país onde estava situado. Uma das razões que fez o Marquês de Pombal pedir sua expulsão. Muito bem.
Quanto às guerras guaraníticas, eu tenho para mim que não foi somente uma iniciativa dos jesuítas e dos índios guaranis das reduções. Foi por trás do posto, apoiada por Espanha, que aí garantiu os dois lados. Levou a colônia de Sacramento e não entregaria as missões, pensando na dificuldade que era montar um exército, como foi montado no litoral do Rio Grande do Sul, e fazê-lo chegar até as missões para combater. Mas, nesse aspecto, eu quero citar um grande amigo meu, já falecido, historiador e poeta Ubirajara Rafo Constant, o Biratuxo. Consegui filmar. Ele era desassombrado e, inclusive, publicou um livro contra essa mística de Sepete Araju. Ele dizia que Sepete Araju era um alferes do exército espanhol, a soldo de Espanha. E dizia uma outra coisa. Nas reuniões que nós fazíamos, todos sabem o grande amor à terra do gaúcho, mas ele dizia, vocês acham que o Rio Grande do Sul foi feito por gaúchos? Não, foi feito por paulistas. E relatava a participação dos paulistas justamente nessa abertura de fronteiras. E, para finalizar, meu amigo Caminha, que colocou os fuzis e a granada da infantaria para encerrar a palestra, eu só quero dizer que é um dito comum aí no Rio Grande. Aliás, me permitam, uma curiosidade. Existe ainda uma zona contencioso entre Uruguai e Brasil. Um pequeno pedaço de terra, situado, obviamente, na fronteira, reconhecido como uruguaio pelos uruguaios e como brasileiro. Mas existe uma vila uruguaia de um lado e uma vila brasileira do outro, se relacionam muitíssimo bem, ninguém está preocupado, mas ainda é uma zona de contencioso. E, finalmente, é dito do Rio Grande do Sul que essas fronteiras foram feitas a pata de cavalo e a ponta de lança. E aí está dizendo quem fez as fronteiras. Muito obrigado. Muito bem. Bom, eu vou considerar como uma pergunta, né? Mas eu tenho que acrescentar alguma coisa. Não, é verdade, realmente brilhante a complementação do meu prezado amigo Leal. O seguinte, a figura do Sepete Araju, ele está até no Panteão da Pátria em Brasília, na minha opinião, indevidamente. Ele não era brasileiro. Por que ele está lá? Porque ele falou que esta terra tem dono. Ele não falou isso aí. Isso aí foi colocado na boca dele pelo historiador Walter Spalding. Ele não disse isso. E ele não era brasileiro. Por que ele está lá no Panteão dos Heróis de Brasília? Quem tem que estar lá é o Antônio Dias Cardoso, é o Caxias, os heróis lá de Pernambuco e muitos outros. Osório, esse sim, mas o Sepete Araju não. Entretanto, aqui ele tem um lado dele aqui que é muito difundido, tem até uma cidade, né? Cidade de São Cepé. E realmente foi até bom ter falado no Cepé. E sobre essa vila, eu acho que é a Vila Albornoz, né? Não é a Vila Albornoz? Ela tem um pequeno contencioso ali. Então, muito obrigado, acho que foi um complemento admirável. Obrigado, Leal. Muito obrigado, Caminha. Temos aqui só mais duas inscrições. Uma é uma pergunta relativamente rápida, que é do meu amigo Miguel Dias. Queres colocar a pergunta? Mas basicamente é qual é em relação à colónia do Sacramento hoje em dia, o que é que ainda resta da memória portuguesa e se ainda lá há descendentes relativamente à colónia de Sacramento. É para mim? Sim. Tá. Eu não sei se eu entendi bem, mas o que resta da cultura portuguesa lá em Sacramento?
Bom, eu acho que o Leal deve conhecer, alguns outros companheiros, talvez o Coronel Secomandi, o próprio Beto, deve conhecer lá a cidade de Colônia, lá no Uruguai. Eu estive lá 2 vezes, muito rapidamente, atravessei o Rio da Prata ali, mas observo que sim, existe uma, digamos, uma cultura arquitetônica, né? Que é ainda residual da cultura portuguesa lá em Sacramento. E museus, os museus são muito bons, tem fontes primárias lá bastante interessantes, lá em Sacramento para os pesquisadores. Não sei, o Leal deve ter ido lá, né, Leal? Esteve lá, não? Pois é, pode me ajudar. Faz anos que eu não vou lá, mas eu digo que sim, que eu acho que existe um residual, um remanescente cultural lusitano lá na Colônia do Sacramento, principalmente na parte de arquitetura. Casas muito antigas, as próprias paredes da fortaleza estão lá para quem quiser ver. Então, só uma coisinha que o professor Adler acabou de colocar aqui, tem uma mensagem, né, de texto. A Colônia do Sacramento, ela é patrimônio mundial da Unesco. Muito bem lembrado, e realmente é verdade, né? E merece mesmo. Então, ela é preservada. A arquitetura dela é preservada. Não, o Alberto Del Pino é de lá, Uruguai, nosso amigo, está aí assistindo. Ele podia falar, talvez, um pouco mais sobre como está lá, né, Alberto? Nosso amigo e integrante do IGHMB. Ele é nosso correspondente do IGHMB, lá no Uruguai. Assim como o Rui Moura vai ser aí, outros tantos aí que nós estamos aí. IGHMB em peso aqui, hein? Já agora, se me permites, Rui, só para, enfim, uma curiosidade, é que aqui em Portugal ainda existe, julgo eu, com alguma atividade, a Liga dos Amigos de Olivença. E, portanto, há assim uma espécie de uma nostalgia. Mas não, admito que, se calhar, não existe nada deste género relativamente a Sacramento. No Brasil, pergunto. Por favor, explica que eu não consegui pegar. Portanto, aqui em Portugal existe um grupo de interesse chamado a Liga dos Amigos de Olivença, porque há uma nostalgia da perda que Portugal teve com a Olivença. Pergunto se existe algo parecido no Brasil relativamente a Sacramento. Não, que eu saiba, não. Okay. Não sei se os amigos podem me... Não, nunca ouvi falar de nenhum grupo assim, que é Uruguai, né? Ficou longe aqui do Rio Grande do Sul, ficou uma coisa esquecida. Aliás, se os senhores quiserem falar com toda franqueza, quem sabe da história do Colônia do Sacramento aqui, não é muita gente, não, são os historiadores, né, alguns estudantes, alguns pesquisadores, mas perguntar para o pessoal assim, pela Colônia do Sacramento, o que ela significou aqui para o Rio Grande do Sul, não acredito que o pessoal saiba responder, não. O Alberto Del Pino, que está aí, é de lá e é professor de História, do Uruguai. Alberto, fala alguma coisa. Bom, boa noite para todos. Eu tenho dificuldade para falar em portunhol, mas eu vou tentar dizer que a coroa portuguesa nos muros de Colônia de Sacramento. Hoje existe um museu, existe um trabalho de um amigo meu, um atlas histórico de la antiga Colônia de Sacramento, un major do exército uruguayo, Marcelo Díaz Busquiazo, que também é membro do Instituto de História e Geografia Militar do Brasil. Também. Existe, sem dúvida, um sentimento muito importante da presença portuguesa na fundação da colônia. Sempre existe um museu português, existem ruas que são conservadas, em uma cidade patrimônio da Unesco. É muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, estamos a caminhar rapidamente para o fim, já estamos a ultrapassar o tempo
previsto, não queremos incomodar ninguém, só temos mais um inscrito e eu passo a palavra ao Roberto Lemos. Roberto Lemos. Eu acho que ele caiu, viu, Rui? Estava ali, mas eu vi que ele caiu, tentou voltar. Eu não conheço. Bom, também estamos a ultrapassar a hora, também não vamos... Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Coronel Caminha. Excelente a sua informação, muito informativo. Já tínhamos discutido várias vezes aqui, assim, a Amazónia, as bandeiras do Pedro Teixeira, toda a fronteira da fronteira oeste, do centro-oeste brasileiro, a parte do Mato Grosso. Ainda não tínhamos dedicado tempo à fronteira sul e acho que foi uma excelente oportunidade para o fazer, que ainda nos faltava. E há muita coisa a dizer, como disse desde o princípio, praticamente cada slide dá origem a mais uma história, a mais 50 minutos de palestra. Tínhamos aqui, sim, de certeza, tema para falarmos muito, mas muito sobre história e sobre geografia. Estamos a terminar. Eu diria, se o César quiser entrar ou não, eu faria já, se calhar, logo de seguida, depois a introdução da próxima tertúlia. Mas passava ao César primeiro. Bom, Rui, na verdade, a ideia é mais de agradecer muito ao Caminha pela fala, né? Eu sei que pressionamos ele para que o tempo fosse curto e se deixássemos, talvez a gente ficasse mais tempo. Também percebo que as intervenções são cada vez mais ricas, né? Não que as anteriores não tenham sido, mas essa participação de pessoas como este último que entrou, que é uruguaio, ou falando de Açores, isso torna a visão que nós temos do tema cada vez mais completa. Isso é muito relevante. No chat, em algum momento, alguém comentou assim, que pena que as escolas não conseguem trazer isso na formação de nossos estudantes, né? Sim, eu concordo com isso. Queria só frisar que também reitero esse pensamento de que a concatenação, a forma como essas ideias são concatenadas e como há uma narrativa fluida da história não é mais, infelizmente, apresentada nos quadros de escola. Ela passou a ser uma história só de datas e de elementos referenciais, o que é muita pena. E quem sabe essas nossas tertúlias que estão disponibilizadas depois na internet possam suprir um pouco essa lacuna. Bom, é isso. Eu, em meu nome, em nome do Secomando e do Rui, agradecemos a todos. Eu só vou passar ao Rui para encerrar e dizer qual é a nossa próxima tertúlia. Muito obrigado a todos, hein? Mais uma vez, pela minha parte, muito obrigado ao Coronel Caminha. E então, daqui a 15 dias, vamos ter a 15ª tertúlia. Passamos novamente do Brasil para Portugal e vamos ter um arquiteto. É o arquiteto António Baeta, do Turismo de Portugal, que nos vai falar um pedido que tivemos aqui há cerca de um mês e meio, que era falarmos sobre o projeto Revive em Portugal. E então o título vai ser Revive, Reabilitação, Património e Turismo. O que é que o António Baeta, arquiteto, nos vai trazer? Vai-nos trazer exatamente o programa de reabilitação do património histórico português, com a sua ligação ao turismo. E como é que algum do património que estava, de certa forma, por vezes, ou já ao abandono, ou já em degradação pela dificuldade que há em manter determinado tipo de património, conseguiu ser reabilitado e neste momento está disponível para a parte do turismo. O António Baeta é um jovem, nascido em 65, é arquiteto, tem muitos trabalhos realizados de reabilitação urbana em Portugal, está desde 91, portanto, há 30 anos que trabalha como técnico de Turismo Portugal e acompanha desde 2016 o programa Revive, e é sobre isso exatamente que ele vai falar. Vai ser muito interessante. Vamos ter aqui, sim, uma junção novamente entre o turismo e a história. E muito obrigado por todos. Em meu nome
pessoal, em nome do César e do Secomandi. Agradeço mais uma vez toda a participação de todos os que aqui estiveram. Durante a próxima semana, ou nos próximos 10 dias, será colocado uma gravação no nosso canal do YouTube, onde poderão ver ou rever, ou aconselhar outros a verem, que terão eventualmente perdido por impossibilidade de estar aqui connosco, poderão ver esta apresentação do Coronel Caminha. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Sacomandi. Boa noite e parabéns uma vez mais.